Se você não é um estudioso, um pesquisador sobre algum assunto específico ou não é um dono de um museu, o que eu tenho a dizer para você é: pare de colecionar coisas. Nesse vídeo eu vou te explicar por que eu acredito que nenhuma pessoa precisa ter coleção, seja lá do que for. E aí, Minimal, olha só que interessante. Quando eu estava fazendo a pesquisa dos conteúdos que eu ia abordar aqui nesse vídeo, eu encontrei uma informação na internet muito importante e que tem tudo a ver com tudo que eu já estava programando falar aqui para vocês. Eu me deparei com a seguinte informação: quando as pessoas pesquisam por coleção, colecionar na internet, elas pesquisam pelo seguinte termo, tá? Existe um volume de pesquisa considerável pelo seguinte termo, abre aspas, o que colecionar barato, fecha aspas. Essa frase por si só, ela já diz muita coisa, é só fazer uma pequena reflexão em cima dela que a gente já entende muito do conteúdo que eu vou abordar nesse vídeo. Quando alguém pesquisa o que pesquisar barato, certamente essa pessoa não está buscando significado na vida dela, ela está buscando simplesmente ter uma coleção por ter uma coleção. Mas eu não vou parar aqui nessa frase, eu quero deixar só você instigado, né, que essa frase é um termo de busca muito procurado na internet, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais e eu vou te dizer porque eu acredito que nenhuma das pessoas comuns, as pessoas normais, precisam ter coleções na sua vida. Ah, e vale ressaltar o seguinte, esse aqui que vos fala, um dia, né, lá no passado, não era minimalista. E quando eu não era minimalista, eu fui sim colecionador. Já colecionei cards Pokémon, action figures, né, aquelas figuras de ação, de filmes, de séries, de desenhos, de super-heróis. Então, tudo isso que eu vou trazer para vocês tem também muito da minha experiência pessoal com coleção, sendo um acumulador, sendo um colecionador no passado e depois que eu entendi as coisas que são essenciais na minha vida e comecei a ser minimalista. E o primeiro ponto que eu quero trazer para essa reflexão é: por que colecionar? Se a gente olha da ótica do minimalismo, onde o minimalismo se pauta em viver com tudo aquilo que é essencial para você, ou seja, viver com coisas que são importantes, que têm um significado e uma função na sua vida, aí fica difícil encontrar uma razão para colecionar itens. Por isso eu já digo de cara que colecionar é um ato que não é compatível com o estilo de vida minimalista. Mas se a gente olha da ótica de uma pessoa comum, né, olhando do comportamento de consumo das pessoas, né, da maneira como vivemos hoje, fica fácil identificar alguns motivadores para se ter uma coleção. Olhando para trás e vendo o período que eu era um colecionador, eu consigo perceber vários padrões que me levavam a colecionar naquela época. Um deles era o fato de que quando eu colecionava, que eu tinha, por exemplo, as figuras de ação de um super-herói, né, de determinados super-heróis, quando eu tinha aquelas figuras de ação, eu sentia que eu estava materializando algo que era um sonho, que era uma ficção, que era algo que não existia. E eu sempre fui um cara muito sonhador, então eu materializar esses itens de ficção era como se eu estivesse realizando esses sonhos, entende? Transformando algo fictício em realidade. Parece bobo, algo inocente até, mas hoje, quando eu olho para trás, eu percebo o quanto aquilo não era positivo para mim. Porque quando eu realizava a transformação de algo que estava no meu imaginário em algo material, em termos de coleção, de objetos, parecia que eu saciava, né, que eu já cumpria uma função que era de eu realizar as minhas coisas. Então eu deixava de ser uma pessoa produtiva, de produzir algo que ia me alinhar mais com o estilo de vida que eu estava buscando, né, de ser uma pessoa mais bem-sucedida, porque eu já estava tendo sucesso em transformar a ficção em realidade. Nos desenhos, nos super-heróis, eu estava fazendo isso. E estava materializado ali na minha frente. Só que eu deixava, era como se fosse um tapa-buraco, eu deixava de fazer na minha vida. Eu deixava de transformar os meus sonhos de vida que eu estava buscando em realidade. É louco isso, pensar que a gente pode se auto-sabotar dessa forma, né? Se enganar, ficar se enganando dessa forma, mas isso acontecia comigo e eu não tenho dúvidas que isso deva acontecer com muitas pessoas que colecionam hoje. Sinceramente, eu acho isso tudo muito louco. Se estiver fazendo sentido para você já desde esse primeiro ponto que eu abordei, já deixa o like aqui embaixo, porque tem muito mais coisa pra gente falar aqui nesse vídeo. Inclusive, já quero te fazer o convite para fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo por aqui, tá certo? Mas bora pro segundo ponto, que tem muita coisa pra gente falar ainda a respeito de coleções por aqui. O segundo ponto é que quando a gente coleciona, a gente se coloca numa posição de destaque. Embora existam muitos colecionadores por aí, você colecionar algo, você se diferencia das outras pessoas. Você é um cara que dedicou tempo, dinheiro, espaço na sua vida, na sua casa,
para ter um monte de item do mesmo universo. Isso vai te diferenciar e vai chamar atenção, porque você tem várias coisas para usar para chamar a atenção das pessoas, que são esses vários itens. Isso te destaca de alguma forma. E eu entendo que existem pessoas que buscam colecionar justamente para ter esse destaque. Ou seja, essas pessoas vão buscar em coisas, em objetos, alcançar um certo status. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que as pessoas pesquisam muito pelo termo o que colecionar barato? Essa pessoa não está buscando significado nessa coleção, ela está buscando o quê? Coisas, ter muitas coisas para chamar atenção, para mostrar, divulgar nas redes sociais. Se você começar a pesquisar na internet sobre coleção, se você receber uma foto na sua rede social de coleção e você começar a curtir esse assunto, vai aparecer um monte de outras fotos de colecionadores para você, porque isso gera like, isso gera engajamento. Então muita gente está buscando colecionar para ter o status de colecionador, para ter os likes, para ter o engajamento que essa coleção vai gerar para essa pessoa. Não é por quem ela é, não é pelo que ela faz, mas sim pelo que ela tem. É esse status que a pessoa está buscando. E veja bem, todos os pontos que eu vou falar aqui, eu não estou querendo dizer que todos os colecionadores têm todas essas motivações para colecionar, mas que são padrões que acontecem, que existem em vários colecionadores diferentes. E aí vem o terceiro ponto que eu entendo que acaba sendo um motivador para muitas pessoas serem colecionadoras, e foi um ponto que existia na minha vida e tem a ver com a primeira questão que eu abordei aqui nesse vídeo, que é o tapar buraco. Me diz uma coisa, você, independente de você ser colecionador ou não, você está feliz com a sua vida do jeito que ela está? Financeiramente você está feliz, você tem uma boa gestão do tempo, você passa tempo de qualidade com a sua família, com as pessoas que você gosta, você faz as atividades que você ama fazer, você pode trabalhar daquilo que você ama trabalhar. Todo esse universo, né, que a gente minimalista busca realizar na nossa vida, que é essa vida com o essencial, com tudo aquilo que de fato é importante pra gente, que traz a vida magnífica que a gente sempre busca. Você tem isso redondinho na sua vida? Seja você colecionador ou não, você tem isso redondinho na sua vida? Agora me diga o seguinte, faz sentido para alguém que não tem tudo isso redondinho na sua vida, que não tem tempo de qualidade com as pessoas que ama, que ainda não alcançou aquele objetivo financeiro que queria alcançar, que ainda não pode fazer a viagem dos sonhos que gostaria de fazer, por exemplo, né? Faz sentido essa pessoa colecionar, gastar tempo, energia, dinheiro, espaço da sua casa com objetos? Faz sentido? Se não tem tempo de qualidade com quem ama, se não tem energia para fazer o projeto dos sonhos, se não tem o dinheiro para fazer uma viagem ou, enfim, né, o conforto financeiro que busca, faz sentido gastar com objetos, com uma coleção? Então a gente percebe que colecionar, nesse caso, acaba sendo um tapa-buraco. Você está tapando os problemas, buscando o prazer de conquistar mais um item, né? Aquela endorfina que é liberada quando você compra, quando você conquista algo, você está lá conquistando mais um item. Aí tem a endorfina da compra, daquele momento de trazer aquele item para sua casa, e depois ainda tem toda a questão do glamour, do status das pessoas falarem, né? Pô, você tem, né? Aquela coisa. Então, você não está tapando um buraco aí? Vale essa reflexão, porque eu era uma pessoa que tapava muitos buracos querendo colecionar coisas. Aí já vem o quarto ponto que tem tudo a ver com isso que eu falei antes, que é, não tem nada melhor? Ao invés de gastar tempo, energia, espaço, dinheiro com coleção, não tem outras coisas melhores, mais essenciais que vão te preencher mais do que uma coleção? Do que algo que vai te demandar ainda mais tempo, ainda mais espaço, ainda mais energia? Porque se você tem uma coleção, você tem que organizar essa coleção. Você tem que ter um espaço para guardar ela. Você tem que ter energia e tempo para limpar essa coleção de tempos em tempos. Por exemplo, esse dinheiro não poderia ser usado para fazer uma viagem sua, uma viagem em família. Essa energia não poderia ser usada no seu projeto de sonhos, naquilo que você ama fazer e você gostaria de estar fazendo. Esse tempo, tendo que organizar, limpar, catalogar a sua coleção, não poderia estar sendo utilizado com pessoas que você ama, ou praticando um hobby que você gosta, ou cuidando da sua saúde, enfim, cuidando de algo que é mais essencial para você. Então é importante que as pessoas que estão pensando em ter uma coleção façam essa reflexão. Não tem outras coisas que são mais essenciais para mim, que são melhores se eu investir o meu tempo, o meu dinheiro, a minha energia, o espaço da minha casa? Tá certo? Então tem que refletir sobre esse ponto também. E a quinta questão que eu quero trazer aqui é o seguinte, é o consumo consciente. Se a gente está falando de uma coleção que é feita por itens que você vai comprar
para poder ter na sua coleção. E hoje, né, tá super em alta ter coleção de sneakers. Eu fiz um vídeo aqui no canal já, vou deixar aqui no card, falando sobre essa questão de coleção de sneakers, por que eu critico tanto isso, né? Então, se você está buscando comprar itens, sejam as miniaturas de ação, sejam os sneakers ou qualquer outra coisa, para ter eles na sua casa numa coleção, você certamente está demandando mais produção da indústria e, sem sombra de dúvida, está gerando um impacto mais negativo no meio ambiente. Então, se você se preocupa com consumo consciente e com questões ambientais, certamente colecionar não faz sentido para você. Então, assim, quando a gente analisa todos esses pontos que eu falei, fica claro que colecionar não é algo essencial. Muito pelo contrário, colecionar às vezes se torna uma fuga ou uma bengala para algo que a gente está buscando e que a gente não quer conquistar na vida real, tem medo ou, né, não quer, é muito mais trabalhoso fazer certas conquistas na vida real do que fazer isso numa coleção. Não que na coleção não seja a vida real, né? Mas eu digo no sentido prático da coisa, né? Ah, eu quero ter uma estabilidade financeira, eu quero construir uma carreira dentro de algo que eu amo, só que tudo isso requer muito trabalho, conquistas que demoram para acontecer. E numa coleção, isso acaba sendo o tapa-buraco que eu falei, porque a gente vai ter pequenas conquistas com mais frequência e vai ter aquele sucesso, aquele status mais rápido, as pessoas vão reconhecer. Não à toa as pessoas pesquisam na internet o que colecionar barato, porque elas estão buscando isso que eu estou dizendo, esse tapa-buraco. Estão buscando esse status, essa pequena conquista e não um significado na vida delas. E sabe o que é engraçado? Quando eu era colecionador, acontecia a seguinte coisa, e eu não tenho dúvida que aconteça na vida de todos os colecionadores. A partir do momento que você se torna um colecionador de algum item, você vai ter todos os itens possíveis daquele universo, certo? Certo, é assim que acontece. Só que todos os itens vão ter ali os itens que são os seus preferidos, que você realmente gosta, que talvez foram o seu motivador para você fazer aquela coleção. Vão ter aqueles que você acha legal, que ok, tá tudo certo. E vão ter aqueles itens que você nem gosta, sabe? Tipo, ah, legal, mas nem curto tanto, mas tá ali só para cumprir tabela, porque tem que fazer parte da coleção para ela estar completa. Então a gente pega e gasta tempo, energia, dinheiro, espaço da nossa casa com objetos que só estão ali porque precisam estar dentro dessa coleção. E dentro do minimalismo eu defendo uma coisa que é muito importante. A gente não pode se contentar só com aquilo que é legal na nossa vida. Já que a gente está buscando uma vida com significado, com o essencial, a gente tem que buscar aquilo que é magnífico pra gente. Então, se a gente tem uma coleção que tem os itens preferidos, mas daí tem os itens que são legais e tem os itens que tanto faz tá ali, que só estão para cumprir tabela, a gente não está focando no que é magnífico, no que é de fato essencial. Então a dica, ao invés de ter uma coleção, busque ter aquele item de uma coleção ou aqueles poucos itens de uma grande coleção que para você são os mais legais, que são os que mais conectam, que têm um significado até. Aí tudo bem, mas você não precisa ter uma coleção inteira só para dizer que tem uma coleção. Então, Minimal, essa era a reflexão que eu queria trazer para você, algo que eu já vivenciei na minha vida e que hoje eu vejo que está muito em alta essa questão de coleção, que para mim não faz sentido, que não é algo essencial. Eu queria trazer essa reflexão aqui para você, tá certo? Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E se quiser ficar ainda mais conectado com o estilo de vida minimalista, aí eu quero te convidar para me seguir nas redes sociais, no @aldaz_minimal, e para conhecer o meu blog poderminimalista.com.br, tá certo? Por fim, construa a sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.